Mensagem de Deus para quem não consegue ouvir sua voz. Você ora com sinceridade. Fecha os olhos, busca silêncio. Repete palavras que já conhece e tenta dizer outras que nem sabe como formular. Ainda assim, nada parece acontecer. Nenhuma resposta clara, nenhuma sensação forte, nenhuma direção evidente. Só o vazio que se alonga e a dúvida que cresce. Nesse lugar, a pergunta não é apenas onde está Deus, mas o que há de errado comigo. Porque quando não conseguimos ouvir a voz de Deus, a dor não é só espiritual, é existencial. Ela toca a identidade, a fé e a esperança ao mesmo tempo. Há um cansaço específico em quem busca a Deus e não sente retorno. Um desgaste que não vem da falta de fé, mas do excesso de tentativa. A pessoa ora, insiste, lê e espera, mas começa a se sentir distante. A oração vira esforço, a espiritualidade vira cobrança, o silêncio passa a ser interpretado como rejeição. E sem perceber, o coração começa a se fechar, não por incredulidade, mas por proteção. É como se a alma dissesse: se não ouço, talvez seja melhor não esperar tanto. Esse vídeo começa exatamente aí, no lugar onde muitos estão, mas poucos admitem. Onde a fé existe, mas está cansada. Onde o desejo de ouvir Deus permanece, mas a sensibilidade parece apagada. Não é um vídeo para prometer experiências intensas, nem respostas imediatas. É uma mensagem para reorganizar o coração, devolver dignidade à sua caminhada espiritual e revelar algo que quase nunca é dito com clareza. Não conseguir ouvir a voz de Deus não significa que você esteja distante dele. A Bíblia mostra pessoas que amaram a Deus profundamente e ainda assim atravessaram longos períodos de silêncio. Não porque erraram, mas porque estavam sendo formadas. O silêncio não é uma exceção na vida espiritual, é parte do processo. O problema é que ninguém nos ensinou a atravessá-lo sem culpa. Ninguém nos explicou que há fases em que Deus fala menos para trabalhar mais profundamente. E sem essa compreensão, transformamos o silêncio em acusação. Se você chegou até aqui se perguntando por que não consegue ouvir Deus, este não é um chamado para se esforçar mais, nem para se culpar menos. É um convite para compreender melhor o que está acontecendo dentro de você, porque muitas vezes o problema não está na ausência da voz de Deus, mas no excesso de ruído emocional que ocupa o espaço onde essa voz costuma ser percebida. Quando a dor emocional abafa a sensibilidade espiritual. A dor emocional tem um impacto direto e profundo na sensibilidade espiritual, ainda que poucas pessoas consigam perceber isso com clareza. Quando o coração está machucado, cansado ou sobrecarregado, ele entra em um estado de defesa silenciosa. Não é rebeldia espiritual, não é frieza com Deus, não é falta de fé, é sobrevivência. A alma ferida tenta apenas não se despedaçar mais. Nesse estado, ouvir a voz de Deus se torna difícil não porque Deus parou de falar, mas porque a dor ocupa todo o espaço interno. Feridas emocionais não tratadas criam um ruído constante, pensamentos repetitivos, lembranças que voltam sem aviso, medo de se decepcionar novamente, sensação de insegurança contínua. Tudo isso consome energia psíquica e emocional. A mente fica exausta, o coração fica tenso e a escuta espiritual, que quietude interior, perde lugar. Deus continua presente, mas a pessoa já não consegue perceber sua presença com nitidez. Não por pecado, mas por cansaço. Muitos acreditam que, justamente nos momentos de maior dor, Deus deveria falar de forma mais clara, mais intensa, mais perceptível. Mas a experiência humana e espiritual mostra algo diferente. Quando a dor é profunda, estímulos intensos não ajudam, machucam ainda mais. Deus conhece essa dinâmica. Ele não força revelações sobre uma alma exausta. Ele não atravessa feridas abertas com exigência espiritual.
Ele respeita o tempo da cicatrização. O silêncio, nesse caso, não é indiferença, é cuidado. A psicologia explica que traumas e sobrecargas emocionais reduzem a capacidade de concentração, interpretação e sensibilidade. A espiritualidade revela que Deus age em harmonia com essa realidade humana. Ele não ignora nossos limites emocionais. Ele os considera há momentos em que o maior ato de amor de Deus não é falar, mas sustentar, não é revelar algo novo, mas preservar o que ainda está vivo dentro de você. Outro fator que intensifica essa surdez espiritual é a autocrítica. É quando a pessoa não consegue ouvir Deus, começa a se acusar internamente. Questiona sua fé, sua sinceridade, sua espiritualidade. Essa acusação gera culpa, e a culpa gera mais ruído. Quanto mais ruído, menos escuta. Forma-se um ciclo silencioso e cruel, no qual a pessoa se afasta não de Deus, mas de si mesma. Deus não cria esse ciclo, ele sofre com ele. Existe também o peso da comparação. A pessoa olha para outros que dizem ouvir Deus com facilidade, que relatam experiências claras, emoções intensas, respostas rápidas, e ao se comparar, conclui que está falhando espiritualmente. Essa comparação é injusta e destrutiva. Cada alma tem um ritmo, uma história, uma sensibilidade. Deus não se comunica com todos da mesma forma, nem no mesmo tempo. Comparar-se só aumenta a distância interior. É fundamental compreender isso. A dor emocional não invalida a fé. Ela apenas indica que há áreas internas pedindo cuidado, não cobrança. Deus não exige sensibilidade espiritual de quem está ferido. Ele oferece tempo, acolhimento e presença silenciosa. Muitas vezes, o trabalho mais profundo de Deus acontece antes de qualquer palavra. Ele reorganiza o interior, fortalece estruturas, sustenta a identidade, devolve segurança. Só depois a escuta volta a se abrir. Há uma fé silenciosa que é extremamente preciosa para Deus. A fé de quem continua buscando mesmo sem sentir nada. A fé de quem ora sem emoção. A fé de quem permanece mesmo sem resposta. Essa fé não é fraca, ela é madura. Ela não depende de sensações para existir. Ela nasce da verdade do coração, não do entusiasmo momentâneo. Deus reconhece essa fé. Ele não a despreza. Quando essa compreensão se instala, algo começa a mudar. A cobrança diminui, a culpa perde força, o coração relaxa um pouco. Você para de perguntar obsessivamente por que não ouve Deus e começa a perguntar do que sua alma precisa agora. Esse deslocamento é essencial, porque Deus fala com mais clareza quando o coração não está em guerra consigo mesmo. A escuta espiritual volta quando a alma encontra repouso. Talvez o que você mais precise neste momento não seja ouvir algo novo de Deus, mas permitir que Ele cuide das feridas que ainda estão abertas. Deus não se ausentou. Ele está mais próximo do que você imagina, trabalhando silenciosamente para restaurar sua capacidade de ouvir sem dor, sem medo e sem culpa. No próximo passo, vamos quebrar uma ideia que bloqueia profundamente a escuta espiritual, a crença de que Deus só fala de um único jeito. Essa expectativa rígida faz com que muitas mensagens passem despercebidas, mesmo quando Deus está se comunicando o tempo todo. O erro de pensar que Deus só fala de um único jeito. Existe uma ideia silenciosa que bloqueia profundamente a escuta espiritual. A crença de que Deus só fala de um único jeito. Muitas pessoas foram ensinadas, direta ou indiretamente, a esperar uma forma específica de comunicação divina. Uma voz clara, uma sensação forte, uma experiência marcante, uma resposta imediata. Quando isso não acontece, concluem que Deus não falou. Mas essa expectativa rígida cria um filtro perigoso. Tudo o que não se encaixa nesse modelo é descartado, ignorado ou desvalorizado. Deus não se limita a um formato. Ele não se prende às expectativas humanas
sobre como deveria falar. A Bíblia revela um Deus que se comunica de múltiplas maneiras, em tempos diferentes, com linguagens diferentes. Às vezes ele fala com palavras, às vezes com silêncio, às vezes com acontecimentos, às vezes com incômodo interior, às vezes com paz, às vezes com limites, às vezes com uma inquietação que não acusa, mas direciona. Reduzir a voz de Deus a um único formato é reduzir o próprio Deus à nossa conveniência emocional. Essa expectativa nasce muitas vezes de experiências passadas. A pessoa viveu um momento intenso, ouviu algo claro, sentiu algo forte e passa a buscar repetir aquilo. O problema é que Deus não se repete por obrigação. Ele não está preso ao passado da nossa experiência espiritual. Ele se move conforme a necessidade do presente. O que funcionou em um tempo pode não ser o que você precisa agora. Insistir em ouvir Deus da mesma forma pode ser o motivo pelo qual você não está percebendo o que ele já está dizendo de outro jeito. Há também uma influência cultural nisso. Somos uma geração acostumada a estímulos fortes, respostas rápidas e sinais evidentes. Esperamos que Deus se adapte a esse ritmo. Mas Deus, ele não grita para competir com a ansiedade humana. Ele fala de modo que forma, não de modo que impressiona. Quando buscamos apenas o extraordinário, ignoramos o ordinário carregado de sentido. E Deus habita profundamente o ordinário. Muitas vezes a voz de Deus ela não vem como uma frase clara, mas como uma convicção tranquila. Não como emoção intensa, mas como uma paz que permanece. Não como entusiasmo, mas como clareza silenciosa. Essas formas sutis são facilmente descartadas por quem espera algo mais chamativo. Mas são exatamente essas formas que sustentam decisões maduras e fé consistente. Deus fala onde há espaço para ouvir, não onde há exigência por espetáculo. A psicologia mostra que a mente humana tende a valorizar estímulos intensos e ignorar sinais sutis. A espiritualidade revela que Deus escolhe justamente a sutileza para não violar a liberdade interior. Ele não impõe sua voz. Ele a oferece. Quem espera apenas um formato perde a riqueza da comunicação divina. A escuta se torna condicionada. E Deus deixa de ser percebido não porque não fala, mas porque não se encaixa na expectativa criada. Há também o medo por trás dessa rigidez. Se Deus falasse de várias formas, talvez exigisse discernimento, responsabilidade e maturidade. Esperar um único jeito é mais confortável. É mais fácil identificar, mais fácil justificar, mais fácil transferir a decisão. Mas Deus chama para uma relação viva, não mecânica. Uma relação que exige sensibilidade, atenção e honestidade interior. Quando começamos a soltar essa expectativa rígida, algo se abre por dentro, a escuta se amplia. Passamos a perceber Deus em pequenos ajustes, em intuições que não acusam, em limites que protegem, em portas que não se abrem. Em conversas simples, em leituras que tocam exatamente no ponto. Certo, nada disso é aleatório. É comunicação divina acontecendo fora do formato que imaginávamos. Deus não deixou de falar com você. Talvez você só esteja esperando que ele fale de um jeito específico, enquanto ele está se comunicando de outro. A escuta espiritual amadurece quando deixamos de exigir e começamos a discernir. Quando abrimos mão da forma, a mensagem aparece. Quando soltamos o controle, a percepção se refina. No próximo passo, vamos tocar em algo ainda mais delicado. Há uma razão profunda pela qual Deus não grita para ser ouvido. Entender isso muda completamente a forma como nos relacionamos com o silêncio e com a liberdade que Deus respeita em cada pessoa. Por que Deus não grita para ser ouvido? Deus não grita para ser ouvido porque ele respeita profundamente a liberdade interior de cada pessoa. Essa verdade desmonta a expectativa de muitos que aguardam uma intervenção clara, forte e incontestável.
Gritos anulam escolhas, impõem respostas, produzem obediência por medo ou impacto, não por convicção. Deus não deseja seguidores condicionados pelo susto, mas pessoas transformadas pelo relacionamento. Por isso, sua voz quase nunca invade. Ela se oferece, ela chama, ela espera. Na Bíblia, Deus raramente se manifesta no barulho. Ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na voz mansa e delicada. Isso não é detalhe poético, é revelação do caráter divino. Deus fala de modo compatível com o amor. O amor não violenta, o amor não força, o amor convida. Se Deus gritasse, você obedeceria por pressão. Ao falar suavemente, Ele permite que você responda por confiança. Há também uma razão emocional profunda para isso. Muitas pessoas carregam histórias de autoridade abusiva, de vozes que feriram, controlaram ou diminuíram. Um Deus que grita não curaria essas feridas, as aprofundaria. Deus fala de forma que restaura, não de forma que reativa traumas. Ele se comunica respeitando o ritmo, a história e os limites emocionais de cada alma. A voz suave não é ausência de poder, é poder controlado pelo amor. A psicologia mostra que mensagens assimiladas em segurança têm mais chance de gerar mudança real. Quando alguém se sente ameaçado, a mente entra em defesa. Quando se sente respeitado, ela se abre. Deus conhece essa dinâmica porque Ele nos criou. Por isso, sua comunicação não busca impacto imediato, mas transformação profunda. Ele não quer que você apenas ouça. Ele quer que você compreenda, processe e escolha. Há ainda um aspecto espiritual essencial. Se Deus gritasse constantemente, sua voz se tornaria dependência. As pessoas não aprenderiam a discernir, apenas a reagir. Deus quer formar discernimento, não reflexo, quer formar consciência, não automatismo. Ao falar suavemente, Ele convida o coração a se aquietar, a prestar atenção, a crescer em sensibilidade. A escuta espiritual amadurece na quietude, não no choque. Muitos confundem a ausência de grito com a ausência de presença, mas Deus está mais presente quando fala baixo, porque exige proximidade. Para ouvir uma voz suave, é preciso estar perto, é preciso silêncio interior, é preciso disposição. Deus, Ele não se afasta quando fala baixo, Ele se aproxima. Quem está distante emocionalmente pode não ouvir. Quem se aproxima percebe. Existe também o tempo. Deus não tem pressa em ser ouvido. Se a pressa não for saudável para você, Ele prefere esperar o momento em que a palavra será acolhida, não apenas escutada. Quantas vezes ouvimos algo antes da hora e usamos mal essa informação? Deus evita isso. Ele fala quando a alma está pronta para receber, sem distorcer. O silêncio anterior não foi castigo, foi preparação. Quando entendemos isso, a relação com Deus muda. Paramos de exigir sinais altos e começamos a cuidar do ambiente interior. O foco deixa de ser por que Deus não fala e passa a ser como está o espaço onde essa voz poderia ser percebida. Menos ruído, menos cobrança, menos ansiedade, mais verdade, mais presença, mais humildade. Deus não grita porque Ele confia que quem o ama aprenderá a ouvir. Ele acredita na sua capacidade de amadurecer. Ele respeita a sua liberdade. Ele honra a sua história. A voz suave não é fraqueza, é intimidade. E intimidade não se constrói no barulho. No próximo passo, vamos aprofundar algo decisivo. A voz de Deus não compete com o barulho da alma. Enquanto o interior estiver agitado, mesmo a voz mais amorosa pode passar despercebida. Entender isso é essencial para voltar a perceber Deus sem forçar experiências. A voz de Deus não compete com o barulho da alma. Essa é uma verdade difícil de aceitar, porque coloca diante de nós uma responsabilidade interior. Muitas vezes acreditamos que não ouvimos Deus porque Ele não fala, quando na realidade o que acontece é que o coração está tomado por ruídos
que ocupam todo o espaço disponível. Preocupações constantes, pensamentos acelerados, culpas não resolvidas, expectativas excessivas e medos antigos criam uma paisagem interna tão agitada que nenhuma voz suave conseguiria atravessar sem ser abafada. O barulho da alma não é apenas externo. Ele não vem só do mundo, das redes, das notícias, das cobranças. Ele vem de dentro, diálogos internos repetitivos, perguntas sem resposta, comparações silenciosas, tentativas de controle. Tudo isso cria um estado de vigilância permanente. A mente não descansa, o coração não se aquieta. E a escuta espiritual exige exatamente o contrário. Ela exige espaço, exige silêncio interior, exige disponibilidade. Deus não disputa atenção. Ele não entra em competição com a ansiedade, ele não força espaço onde tudo já está ocupado. Não porque seja fraco, mas porque respeita o funcionamento da alma humana. Assim como uma semente não cresce em solo endurecido, a percepção espiritual não floresce em um interior saturado. Deus espera que o coração se organize porque ele deseja ser acolhido, não apenas ouvido. A Bíblia mostra que Deus frequentemente conduz pessoas ao deserto antes de falar com clareza. O deserto não é castigo, é silêncio externo para revelar o que está ruidoso por dentro. Quando as distrações cessam, os conflitos internos aparecem, e é nesse confronto honesto que Deus começa a agir, não falando imediatamente, mas limpando o espaço, reorganizando prioridades, desarmando defesas. A voz de Deus costuma vir depois desse processo, não antes. A psicologia confirma que estados de ansiedade crônica reduzem drasticamente a capacidade de escuta profunda. O cérebro permanece em alerta, buscando perigos, antecipando problemas, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Nesse estado, não há receptividade. A espiritualidade acrescenta que Deus não fala para uma mente em guerra consigo mesma. Ele convida a pacificação interior, não como exigência, mas como cuidado. Muitas pessoas tentam ouvir Deus sem primeiro cuidar do próprio ruído, continuam exigindo respostas enquanto mantêm o coração acelerado. Continuam buscando sinais enquanto não permitem descanso. Isso gera frustração espiritual. Quanto mais buscam, menos percebem. Quanto mais forçam, mais distantes se sentem. Deus não se afastou. O interior é que se tornou inabitável para a escuta. Organizar a alma não é se tornar perfeito, é se tornar honesto, reconhecer limites, admitir cansaço, diminuir expectativas irreais, parar de se comparar, silenciar acusações internas. Essas atitudes não são técnicas espirituais, são gestos de verdade. E Deus habita a verdade. Ele fala onde há espaço real, não onde há performance espiritual. Há momentos em que Deus espera você se aquietar, não para testar sua paciência, mas para proteger sua sanidade. Ele sabe que uma palavra recebida em meio ao caos interior pode ser distorcida, usada para alimentar medo ou culpa. Por isso, ele aguarda, não com indiferença, mas com cuidado. O silêncio, nesses casos, é uma pausa terapêutica da graça. Quando o barulho começa a diminuir, algo muda. A escuta não vem como uma voz audível, mas como clareza. Uma sensação de alinhamento. Uma paz que não explica tudo, mas sustenta. A direção aparece sem alarde. Não é espetáculo, é ajuste. Deus fala onde o coração consegue permanecer. Talvez você não precise ouvir algo novo de Deus agora. Talvez precise apenas reduzir o que está ocupando todo o espaço dentro de você. A voz de Deus não está competindo. Ela está esperando que a alma encontre repouso suficiente para reconhecer o que sempre esteve ali. No próximo passo, vamos falar sobre um engano comum que confunde muitos. Deus nem sempre fala por meio da emoção intensa. Muitas vezes, ele se revela na persistência silenciosa,
no cotidiano fiel, no passo repetido que parece simples, mas constrói algo profundo. Quando Deus fala através da persistência, não da emoção. Deus nem sempre fala através da emoção intensa. Essa é uma das confusões mais comuns na vida espiritual. Muitos aprenderam a associar a voz de Deus a arrepio, choro, impacto imediato, sensação forte. Quando isso não acontece, concluem que Deus não falou. Mas a emoção não é o canal principal da comunicação divina. Ela pode acompanhar a experiência, mas não a define. Deus fala muitas vezes de forma silenciosa, constante, discreta, porque o que Ele quer construir não é um momento, é uma vida. A emoção é instável. Ela varia conforme o cansaço, o ambiente, o estado emocional, as expectativas. Se Deus dependesse da emoção para se comunicar, sua direção seria confusa e irregular. Por isso, Ele escolhe outro caminho. Ele fala pela persistência, pelo convite diário ao bem, pela fidelidade repetida, pelo passo simples que se mantém mesmo quando não há entusiasmo. Essa forma de falar não impressiona, mas transforma. A Bíblia mostra isso com clareza. O povo não foi sustentado por grandes sinais todos os dias, mas pelo maná diário. Pequeno, simples, suficiente. Jesus não viveu de grandes manifestações constantes, mas de uma obediência cotidiana ao Pai. A maior parte da vida de Jesus foi silenciosa, comum, repetitiva aos olhos humanos. E ainda assim, profundamente alinhada com Deus, isso revela algo essencial. Deus valoriza a constância mais do que o impacto. Muitas pessoas deixam de ouvir Deus porque estão esperando sentir algo especial. Ignoram os pequenos convites diários. O chamado para cuidar do que já foi confiado, para permanecer fiel no simples, para repetir o bem mesmo sem reconhecimento. Essas atitudes parecem pouco espirituais para quem busca experiências intensas, mas são exatamente o lugar onde Deus mais se manifesta. Ele fala no cotidiano porque é ali que o caráter é formado. A psicologia mostra que hábitos consistentes moldam mais o comportamento do que estímulos emocionais pontuais. A espiritualidade confirma que Deus age da mesma forma. Ele constrói a alma pela repetição do que é verdadeiro, não pela excitação momentânea. Quando você aprende a ouvir Deus na persistência, a fé deixa de depender de picos emocionais e se torna mais estável, mais madura, mais livre da necessidade de sentir para continuar. Há também um engano perigoso em buscar emoção. A pessoa começa a confundir intensidade com verdade. Tudo que emociona parece vir de Deus. Tudo que é simples parece pouco espiritual. Isso abre espaço para frustração e confusão. Deus não se compromete a emocionar você todos os dias. Ele se compromete a caminhar com você todos os dias. E essa presença constante nem sempre provoca sensação, mas sustenta profundamente. Persistir quando não se sente nada é uma forma elevada de fé. Continuar orando mesmo sem emoção. Continuar fazendo o bem mesmo sem retorno. Continuar buscando mesmo sem resposta imediata. Essa persistência silenciosa não é fraqueza espiritual, é maturidade. Deus reconhece esse tipo de fé porque ela não depende de recompensa emocional. Ela nasce da confiança no caráter de Deus, não na experiência do momento. Muitos só percebem isso depois de algum tempo. Olham para trás e veem que foi a constância, e não os momentos intensos, que os manteve de pé. As emoções passaram, as experiências vieram e foram, mas a persistência diária construiu algo sólido. Deus estava falando o tempo todo, não por sensações, mas por direção contínua. Ele guiava pelo que precisava ser feito hoje, não pelo que precisava ser sentido agora. Quando essa compreensão se instala, a ansiedade por sentir algo diminui. A espiritualidade se torna mais simples, mais verdadeira, mais sustentável. Você para de medir sua fé pelo que sente e passa a medilar pelo que vive, pelo compromisso com o bem,
pela fidelidade ao que já entendeu, pela disposição de continuar mesmo sem entusiasmo. Deus fala pela persistência porque quer formar raízes, não apenas provocar emoções. Ele quer uma fé que permaneça quando o sentimento oscila, uma fé que atravesse o silêncio sem se perder, uma fé que caminhe mesmo quando o coração não está em festa. Essa fé ouve Deus não no arrepio, mas no chamado diário, para continuar sendo quem você está se tornando. No próximo passo, vamos tratar de uma confusão ainda mais delicada. Muitas pessoas não conseguem ouvir Deus porque confundem sua voz com a autocrítica interior. Aprender a distinguir essas vozes é essencial para recuperar a paz e a clareza espiritual. A confusão entre a voz de Deus e a autocrítica interior. Uma das razões mais profundas pelas quais muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus é a confusão entre essa voz e a autocrítica interior. A autocrítica fala alto, com tom de cobrança, acusação e exigência. Ela pressiona, compara, desanima e desgasta. A voz de Deus nunca age assim. Mas quando essas duas vozes se misturam dentro de nós, a escuta espiritual se torna confusa, pesada e dolorosa. A pessoa acha que está ouvindo Deus, quando na verdade está ouvindo apenas a própria dureza consigo mesma. A autocrítica nasce, muitas vezes, de experiências passadas. Exigências excessivas, cobranças constantes, falhas que não foram perdoadas, expectativas irreais impostas por outros ou por si mesmo. Essa voz interna se instala como uma vigilância permanente. Nada é suficiente, nada está bom, sempre falta algo. Quando essa voz domina o interior, ela ocupa o espaço onde a voz de Deus costuma ser percebida. E como ela fala em nome do bem, da responsabilidade ou da espiritualidade, passa despercebida. A diferença entre essas vozes é clara quando observamos os frutos que produzem. Autocrítica gera medo, vergonha, paralisia ou desespero. Mesmo quando aponta algo verdadeiro, ela faz isso sem esperança. Ela acusa sem oferecer caminho. A voz de Deus, ao contrário, mesmo quando corrige, gera possibilidade. Ela não nega a realidade, mas aponta um próximo passo viável. Ela não destrói a dignidade, ela preserva. Deus corrige para curar, não para esmagar. A Bíblia revela um Deus que chama pelo nome, não pelo erro. Um Deus que vê além da falha e fala com a identidade. A autocrítica fixa você no que fez de errado. Deus fala sobre quem você é e quem pode se tornar. Essa diferença muda tudo. Quando confundimos essas vozes, passamos a evitar a escuta espiritual porque ela dói. Mas a dor não vem de Deus. Vem da forma como nos tratamos internamente. A psicologia explica que a autocrítica ativa áreas do cérebro ligadas à ameaça e ao medo. A espiritualidade confirma que Deus não se comunica por ameaça. Ele não governa pela culpa crônica. Ele governa pelo amor que orienta quando a voz interior gera ansiedade constante. Exaustão e sensação de inadequação permanente, ela não vem de Deus, mesmo que use linguagem religiosa. Muitas pessoas dizem que não conseguem ouvir Deus porque toda vez que tentam, sentem apenas cobrança. Isso revela que a escuta está contaminada pela autocrítica. Antes de ouvir Deus novamente, é preciso silenciar essa voz acusadora. Não com negação, mas com discernimento. Perguntar com honestidade: essa voz me aproxima de Deus ou me afasta? Ela me chama a crescer ou me faz querer desistir? Ela me convida à verdade ou me empurra para a vergonha? Deus fala com firmeza quando necessário, mas nunca sem misericórdia. Ele não expõe feridas para humilhar, ele toca para curar. Quando a correção vem de Deus, há um senso de direção, não de condenação. Mesmo que doa, ela traz paz no fundo. A autocrítica, ao contrário, pode até parecer zelo espiritual, mas deixa o coração exausto, confuso e pesado. Essa diferença é essencial para recuperar a escuta. Há também um aspecto libertador nisso.
Quando você aprende a distinguir essas vozes, percebe que Deus talvez nunca tenha parado de falar. O que aconteceu foi que sua voz ficou abafada por um discurso interno severo demais. Ao desmontar essa dureza, a escuta começa a se restaurar, não de forma espetacular, mas com clareza progressiva. A alma respira, o medo diminui, a relação com Deus se torna mais segura. Deus não fala para ferir você, Ele fala para guiar. Ele não conversa com você como um juiz impaciente, mas como um pai atento. Quando essa imagem se ajusta dentro de você, a voz de Deus deixa de ser temida e passa a ser desejada novamente. A escuta se reabre quando o coração se sente seguro para ouvir sem medo de ser destruído. No próximo passo, vamos abordar algo que muitos vivem em silêncio. Deus permite temporadas em que parece que não ouvimos nada. Essas fases, elas não são falhas espirituais, são parte do amadurecimento da fé. Entender isso devolve esperança a quem acha que perdeu a sensibilidade espiritual para sempre. Porque Deus permite temporadas de surdez espiritual, há temporadas em que Deus permite que não consigamos ouvir nada, não por punição, não por distância, não por falha espiritual. Ele permite porque essas fases fazem parte do amadurecimento da fé. A surdez espiritual temporária não é sinal de perda da presença de Deus, mas de transição interior. Algo antigo está ficando pequeno demais e algo novo ainda não tomou forma. Nesse intervalo, o silêncio aparece. No início, isso assusta. A pessoa pensa que regrediu, que esfriou, que perdeu a sensibilidade espiritual. Mas na verdade está deixando de depender de apoios antigos. Deus, ele não quer que a fé fique presa a muletas emocionais ou estruturas imaturas. Ele conduz o coração para um lugar mais profundo, onde a confiança não depende de sensação, resposta imediata ou clareza constante. Esse deslocamento dói, porque tira o chão conhecido, mas forma algo mais estável. A Bíblia mostra que Deus frequentemente conduz pessoas para o deserto antes de conduzi-las para novos níveis de compreensão. O deserto não é ausência de Deus, é ambiente de transição. É onde o excesso é retirado, onde ilusões caem, onde dependências são reveladas. No deserto, Deus fala menos para que a escuta se refine. Ele reduz estímulos para que a fé se aprofunde. Quem atravessa o deserto sem fugir sai diferente. A psicologia descreve algo semelhante nos processos de amadurecimento emocional. Há fases em que antigas referências deixam de funcionar, mas novas ainda não estão consolidadas. Esse vazio temporário não é doença, é crescimento. A espiritualidade confirma isso. Deus permite que você não sinta o que sentia antes, para que aprenda a confiar de outro lugar. Um lugar menos dependente de emoção e mais ancorado em convicção. Muitos tentam interromper essa fase buscando experiências forçadas. Intensificam práticas, cobram respostas, se comparam com outros. Isso só prolonga o desconforto. O amadurecimento não pode ser apressado. Deus não acelera processos interiores só para aliviar nossa ansiedade. Ele respeita o tempo necessário para que a fé se reorganize por dentro. O silêncio aqui é pedagógico. Ele ensina sem palavras. Essas temporadas também revelam motivações. Mostram se buscamos Deus pelo que Ele é ou pelo que sentimos quando estamos com Ele. Quando a sensação desaparece, resta a decisão: permanecer ou desistir, continuar ou abandonar. Essa escolha silenciosa molda profundamente o caráter espiritual. A fé que permanece sem recompensa emocional imediata se torna mais verdadeira, mais livre, mais sólida. É importante dizer isso com clareza. Deus não se afasta nessas fases. Ele se aproxima de um jeito diferente. Ele observa como o coração lida com a ausência de estímulos. Ele sustenta mesmo quando não é percebido. Ele cuida mesmo quando não é sentido. A presença de Deus, ela não depende da nossa percepção. Ela depende da fidelidade dele.
E essa fidelidade não oscila conforme nossas fases internas. Muitos só percebem o valor dessa temporada depois que ela passa. Olham para trás e veem que algo mudou profundamente. A fé ficou menos ansiosa. A relação com Deus ficou mais honesta. A espiritualidade ficou mais simples. O silêncio não foi vazio. Foi formador. Deus estava trabalhando em camadas profundas que palavras não alcançam. Quando entendemos isso, a surdez espiritual deixa de ser motivo de desespero e passa a ser convite à paciência. Em vez de se acusar, você aprende a atravessar. Em vez de forçar, você confia. Em vez de desistir, você permanece. Essa permanência silenciosa, ela é preciosa. Ela constrói uma fé que não depende de condições ideais para existir. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora, sem sentir, sem ouvir, sem entender. Isso não significa que algo morreu. Significa que algo está sendo transformado. Deus não abandonou você. Ele está amadurecendo sua forma de crer. E quando essa fase cumprir seu papel, a escuta volta, mais clara, mais estável, mais livre de ilusões. No próximo passo, vamos falar sobre algo que traz consolo imediato. Enquanto você acha que Deus está em silêncio, Ele está agindo em áreas que você ainda não consegue perceber. Entender o que Deus faz nesse tempo muda completamente a forma de atravessar essa fase. O que Deus faz enquanto você acha que Ele está em silêncio? Enquanto você acha que Deus está em silêncio, Ele está agindo em áreas que você ainda não consegue perceber. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque nossa tendência é medir a ação de Deus pelo que sentimos ou entendemos. Quando não há sensação, quando não há clareza, concluímos que nada está acontecendo. Mas Deus trabalha em níveis que não passam primeiro pela consciência. Ele age no invisível, antes de permitir que algo se torne perceptível. Há coisas que Deus não resolve falando, mas estruturando. Ele fortalece limites internos, reorganiza prioridades, ajusta afetos, desmonta dependências emocionais e prepara o terreno para decisões futuras. Esse tipo de trabalho não gera emoção imediata, ele gera estabilidade. E estabilidade costuma ser silenciosa. Deus prefere formar raízes profundas do que produzir flores rápidas que não resistem ao tempo. A Bíblia mostra isso com clareza. Antes de grandes viradas, a longos períodos de aparente imobilidade, antes de José assumir uma posição de liderança, houve anos de anonimato e espera. Antes de Jesus iniciar seu ministério público, houve uma vida inteira de silêncio. Deus ele não estava ausente nesses períodos, ele estava preparando o que não poderia ser improvisado depois. O silêncio não era vazio, era oficina. A psicologia confirma que mudanças profundas acontecem abaixo do nível consciente. Processos de amadurecimento, integração emocional e reconstrução interna levam tempo e não produzem sinais claros no início. A espiritualidade revela que Deus atua exatamente nesse território. Ele não precisa da nossa percepção para trabalhar. Ele age porque sabe o que está fazendo, não porque precisa ser reconhecido. Enquanto você sente que não ouve Deus, Ele pode estar fortalecendo sua capacidade de dizer não, ajustando sua tolerância a frustrações, curando feridas antigas que distorciam sua escuta, desmontando expectativas irreais sobre si mesmo e sobre a fé. Tudo isso é ação divina, só que não vem em forma de mensagem clara, mas de transformação gradual. Quando a mudança se completa, a escuta volta de outro lugar. Muitos só percebem essa ação depois que algo muda. Uma decisão que antes parecia impossível se torna natural. Um limite que antes doía passa a fazer sentido. Uma relação que antes confundia perde força. Um medo que dominava perde intensidade. E a pessoa não sabe explicar quando isso aconteceu. Aconteceu no silêncio. Deus estava trabalhando enquanto você achava que Ele não estava falando. Há também uma proteção envolvida nisso. Se Deus explicasse tudo o que está fazendo, você tentaria acelerar, controlar ou interferir. O silêncio
impede essa interferência. Ele protege o processo. Deus sabe que algumas obras só se concluem quando não são observadas o tempo todo. Ele age com discrição porque está lidando com estruturas profundas da alma. Esse entendimento muda completamente a forma de atravessar o silêncio. Você para de lutar contra ele e começa a atravessá-lo com mais confiança. Não como quem entende tudo, mas como quem confia em quem está conduzindo. A ansiedade diminui porque você percebe que não está parado. Está sendo trabalhado. A espera deixa de ser passiva e passa a ser gestacional. Algo está sendo gerado. Talvez hoje você não consiga ouvir Deus como gostaria, mas isso não significa que Ele não esteja fazendo nada. Significa apenas que Ele está fazendo algo que ainda não precisa ser traduzido em palavras. Deus não fala tudo o que faz, mas faz tudo o que é necessário. E quando o tempo for certo, o que hoje está invisível se tornará claro, não como surpresa, mas como confirmação. No próximo passo, vamos falar sobre uma fé pouco valorizada, mas extremamente poderosa. A fé que continua mesmo sem sentir nada. Entender o valor dessa fé devolve dignidade a quem permanece em silêncio sem desistir. A fé que continua mesmo sem sentir nada. Existe uma fé que quase nunca é celebrada, mas que sustenta profundamente a vida espiritual. É a fé que continua mesmo sem sentir nada. Não há emoção intensa, não há clareza imediata, não há resposta perceptível. Ainda assim, a pessoa permanece. Ora sem entusiasmo, caminha sem euforia, confia sem confirmação. Essa fé não faz barulho, mas tem peso. Ela não impressiona, mas sustenta. Deus reconhece esse tipo de fé porque ela não depende de recompensa emocional para existir. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados visíveis e experiências marcantes. Isso também contaminou a espiritualidade. Passamos a acreditar que a fé verdadeira precisa ser acompanhada de sensações constantes, de respostas rápidas, de sinais claros. Quando isso não acontece, achamos que algo está errado. Mas a Bíblia mostra outra lógica. Há momentos em que Deus honra mais a permanência silenciosa do que o entusiasmo declarado. A fé que permanece sem sentir nada é a fé que escolhe confiar no caráter de Deus, não no que Ele faz no momento. A psicologia mostra que, em fase de esgotamento, a capacidade de sentir prazer e emoção diminui. Isso não significa ausência de significado. Significa proteção do sistema emocional. A espiritualidade revela que Deus não abandona a pessoa nesse estado. Ele acolhe, ele entende, ele guia mesmo quando a experiência interna está empobrecida. Permanecer nesse estado não é sinal de frieza espiritual. É sinal de fidelidade possível dentro das condições reais. Essa fé silenciosa é construída por decisões pequenas e repetidas. Continuar sendo honesto quando seria mais fácil desistir. Continuar fazendo o bem quando não há retorno emocional. Continuar buscando a verdade quando a confusão domina. Essas escolhas elas não geram euforia, mas constroem caráter. Deus trabalha profundamente nesse terreno. Ele não precisa de grandes sentimentos para formar grandes pessoas. Ele precisa de corações disponíveis, ainda que cansados. Muitos personagens bíblicos viveram esse tipo de fé, não estavam sempre confiantes, nem sempre animados, nem sempre certos, mas permaneceram, caminharam no escuro, atravessaram dias sem respostas. E isso não os afastou de Deus. Pelo contrário, a relação se aprofundou, a fé deixou de ser dependente de circunstâncias favoráveis e se tornou convicção interna. Esse tipo de fé não nasce no auge da emoção, nasce na fidelidade ao que já foi compreendido. Há também uma libertação importante quando entendemos isso. Paramos de nos culpar por não sentir o que achamos que deveríamos sentir. A culpa só aumenta o peso do silêncio. Quando você aceita que sua fé pode existir mesmo sem sensação, algo se alivia. Você para de se cobrar performance espiritual. Passa a viver a espiritualidade como relacionamento real, não como experiência idealizada. Deus ele não se afasta
porque você não sente, ele permanece porque você continua. Essa fé também ensina a confiar no tempo. O tempo de Deus não se apressa para satisfazer expectativas emocionais. Ele respeita o processo. Ele sabe quando a emoção retornará e quando ela precisa ficar ausente para que algo mais profundo seja construído. A fé que permanece sem sentir nada prepara o coração para receber no futuro uma escuta mais madura, menos dependente, mais estável. Muitos só percebem o valor dessa fé quando atravessam crises maiores. Descobrem que não foram os momentos intensos que os sustentaram, mas a decisão silenciosa de continuar. A fé sem sensação cria raízes. E raízes não aparecem, mas sustentam tudo o que cresce depois. Deus, ele trabalha nessas raízes enquanto você acha que nada está acontecendo. Se hoje você continua mesmo sem sentir nada, saiba disso com clareza. Isso não é fracasso espiritual, é fidelidade possível, é maturidade em formação, é confiança no caráter de Deus quando a experiência não ajuda. Deus vê essa fé, Ele honra essa permanência, Ele sustenta esse coração e no tempo certo a escuta volta, não como espetáculo, mas como clareza serena. No próximo passo, vamos falar sobre como voltar a perceber Deus sem forçar experiências, sem cobrar sensações e sem transformar a espiritualidade em esforço. Existe um caminho de abertura interior que devolve a escuta de forma natural e segura. Como voltar a perceber Deus sem forçar experiências? Voltar a perceber Deus não acontece pela força, pela cobrança ou pela tentativa de provocar experiências espirituais. Pelo contrário, quanto mais tentamos forçar a escuta, mais ela se afasta. Deus, ele não responde bem à pressão interior, porque a pressão não cria espaço, ela ocupa. O caminho de retorno à percepção espiritual passa por uma postura diferente. Não é fazer mais, é abrir-se melhor. Não é buscar sensações, é recuperar a honestidade do coração. Muitas pessoas transformam a espiritualidade em esforço. Oram mais, leem mais, se cobram mais, tentando compensar o que não sentem. Mas esse excesso nasce do medo de estar distante, não dá confiança. Deus não se revela em ambientes de tensão interior. Ele se revela onde há verdade, humildade e disponibilidade. Forçar experiências cria expectativa artificial. E expectativa artificial gera frustração espiritual. Deus, ele não se submete a métodos. Ele se encontra em relações verdadeiras. A Bíblia mostra que Deus se aproxima quando o coração está simples. Não quando está desesperado por respostas, mas quando está disposto a permanecer. Jesus não prometeu sensações constantes. Prometeu descanso para a alma cansada. Esse descanso não é ausência de problemas, é ausência de exigência interior. É parar de tentar provar algo para Deus e começar a simplesmente estar diante dele como se está. A psicologia confirma que estados de relaxamento e segurança emocional ampliam a percepção. Quando a mente está menos defensiva, mais aberta, mais presente, ela percebe nuances antes ignoradas. A espiritualidade revela que Deus se comunica exatamente nesse espaço. Quando você parar de se vigiar, de se acusar, de se pressionar, algo se abre por dentro. A escuta não volta como voz audível, mas como clareza progressiva, como alinhamento, como passo suficiente para dar o próximo passo. Voltar a perceber. Deus envolve aceitar limites. Reconhecer que há dias em que não haverá resposta clara. E isso não é falha, é parte do caminho. Quando você aceita isso, a ansiedade diminui. E quando a ansiedade diminui, o coração fica mais sensível. Deus fala onde não há medo de errar, onde a pessoa não está se avaliando o tempo todo, onde há espaço para o processo acontecer sem cobrança. Há também uma prática silenciosa envolvida nisso, a de estar com Deus sem pedir nada, sem esperar nada, sem tentar ouvir nada, apenas estar. Essa presença sem expectativa cria intimidade.
Deus não é um objeto a ser decifrado, é uma presença a ser acolhida. Quando você deixa de transformar a oração em tarefa e passa a viver como encontro, a percepção muda. Não imediatamente, mas com segurança. Muitos só voltam a ouvir Deus quando param de exigir que Ele fale. Isso parece contraditório, mas é profundamente verdadeiro. A exigência bloqueia, a disponibilidade abre. Deus não se esconde de quem o busca com verdade, mas Ele também não se revela a quem tenta controlá-lo. A escuta retorna quando a relação se torna mais livre, menos utilitária, mais sincera. Voltar a perceber Deus é um processo de desarmamento interior. Soltar expectativas rígidas, aceitar o tempo, diminuir a autocrítica, parar de se comparar. Essas atitudes não produzem espetáculo espiritual, mas produzem espaço. E Deus fala no espaço, Ele se revela onde há silêncio interior suficiente para acolher sua presença sem medo. Talvez o que você mais precise agora não seja ouvir algo novo, mas descansar do esforço espiritual. Deus não se afastou porque você parou de sentir, Ele está esperando você parar de se pressionar. A escuta não é conquistada, é recebida. E ela volta quando o coração está seguro o suficiente para ouvir sem se ferir. No próximo passo, vamos tocar em um alívio profundo. Há um momento em que a pessoa descobre que Deus nunca se afastou. Essa descoberta muda a forma de enxergar toda a caminhada recente e devolve paz ao que parecia perdido. O alívio de descobrir que Deus nunca se afastou. Há um alívio profundo quando a pessoa finalmente percebe que Deus nunca se afastou. Não foi uma volta repentina, nenhuma revelação espetacular. Foi uma compreensão silenciosa que reorganizou tudo por dentro. Ao olhar para trás, ela começa a perceber sinais que antes pareciam irrelevantes. Momentos em que foi sustentada sem saber como, decisões que não deram certo e hoje fazem sentido. Forças que apareceram quando já não havia energia. Nada disso foi acaso. Era Deus presente, mesmo quando não era percebido. Essa descoberta muda a narrativa interna. O período de silêncio deixa de ser visto como falha espiritual e passa a ser reconhecido como travessia. A pessoa entende que não estava distante de Deus, estava distante de si mesma, ferida, cansada, sobrecarregada. Deus não se afastou nesse tempo. Ele permaneceu próximo, respeitando o ritmo, aguardando um momento em que o coração estaria menos pressionado para perceber sua presença sem medo. A Bíblia mostra que muitos só reconheceram Deus depois. Os discípulos caminharam com Jesus sem reconhecê-lo. Maria falou com ele, achando que era o jardineiro. O reconhecimento veio quando o coração se aquietou. Isso revela algo essencial. Deus não depende do nosso reconhecimento para estar presente. Ele está mesmo quando não o identificamos. A presença dele não oscila conforme nossa percepção. A psicologia mostra que, em estados de sofrimento, a mente estreita o foco e perde a capacidade de perceber apoio. Quando a dor diminui, a percepção se amplia. A espiritualidade revela que Deus nunca deixou de sustentar nesses períodos. Apenas não foi sentido porque o coração estava ocupado demais tentando sobreviver. Quando o alívio começa, mesmo que pequeno, a percepção retorna. E com ela, a gratidão. Essa compreensão traz paz porque encerra a culpa. A pessoa para de se acusar por não ter ouvido Deus. Para de achar que falhou espiritualmente. Para de tentar compensar o silêncio com esforço excessivo. Ela entende que Deus foi fiel o tempo todo. E essa fidelidade não exigiu nada dela além do que era possível naquele momento. Isso devolve dignidade à caminhada espiritual. Há também uma cura da imagem de Deus. Ele deixa de ser visto como alguém que se afasta quando não é percebido e passa a ser reconhecido como presença constante. Um Deus que não exige performance, um Deus que não abandona no cansaço, um Deus que entende os limites humanos. Essa imagem mais verdadeira permite uma relação mais segura, menos ansiosa, mais confiante. Quando essa descoberta acontece e algo se estabiliza, a fé deixa de oscilar tanto, a espiritualidade se torna mais simples.
A pessoa não precisa mais provar nada, ela passa a caminhar com Deus de forma mais serena, sem a necessidade constante de sentir algo para confirmar a presença divina. A relação amadurece. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser parte do diálogo. Muitos percebem nesse ponto que a escuta retorna de forma diferente. Não como voz audível, mas como clareza interior. Não como emoção intensa, mas como alinhamento. Não como respostas prontas, mas como passo suficiente para continuar. Essa escuta não depende de esforço. Ela nasce da confiança restaurada. Reconhecer que Deus nunca se afastou muda o passado, o presente e o futuro. O passado deixa de ser visto como erro, o presente deixa de ser vivido com ansiedade, o futuro deixa de ser temido. A pessoa entende que mesmo se houver novos silêncios, Deus continuará ali. Essa certeza sustenta mais do que qualquer resposta imediata. No próximo e último passo, vamos fechar essa mensagem com uma verdade restauradora. Deus está mais perto do que você consegue ouvir. E confiar nisso muda completamente a forma de viver a fé no dia a dia. Deus está mais perto do que você consegue ouvir. Essa é a verdade que encerra tudo o que foi dito e, ao mesmo tempo, sustenta cada etapa da caminhada. A proximidade de Deus não depende da sua capacidade de perceber, nem da sua sensibilidade espiritual momentânea. Ela depende do caráter dele. Deus não se afasta porque você está cansado. Ele não recua porque você não sente. Ele não se esconde porque você não consegue ouvir. Ele permanece. Muitas pessoas passam a vida tentando alcançar Deus, quando na verdade Deus sempre esteve sustentando cada passo. A dificuldade não está na distância, mas na percepção. A presença de Deus não some no silêncio. Ela se manifesta de outra forma. Às vezes como cuidado, às vezes como limite, às vezes como força suficiente apenas para hoje. Deus ele não promete revelar tudo, mas promete estar junto em tudo. Essa promessa é mais profunda do que qualquer resposta imediata. Quando você entende isso, a espiritualidade muda de lugar. Ela deixa de ser uma busca ansiosa por sinais e passa a ser uma relação viva, sustentada pela confiança. Você não precisa mais provar fé, não precisa mais se pressionar para ouvir algo, não precisa mais se comparar. A fé se torna descanso. Não porque tudo ficou claro, mas porque você confia em quem está conduzindo mesmo quando não entende o caminho. Deus está perto nos dias comuns, nos dias confusos, nos dias cansados. Está perto quando você ora e não sente nada. Está perto quando você não sabe o que dizer. Está perto quando a fé parece pequena demais. A proximidade de Deus não depende da intensidade da sua experiência. Depende da fidelidade dele. E essa fidelidade não falha. Viver a partir dessa verdade muda o cotidiano. Você passa a cuidar mais do presente do que a exigir respostas sobre o futuro. Faz o que está ao seu alcance hoje. Trata bem quem está perto, respeita seus limites, permanece fiel no simples. Essa postura não nasce da resignação, mas da confiança madura. Deus não pede que você enxergue tudo. Pede que caminhe sem se abandonar. Talvez você ainda não consiga ouvir a voz de Deus como gostaria. Talvez ainda exista silêncio. Talvez ainda haja confusão. Mas se você chegou até aqui, algo já está acontecendo. A culpa diminuiu. A pressão cedeu. O coração respirou um pouco. Isso também é Deus agindo. A presença dele não vem apenas como palavra, vem como alívio, como reorganização interior, como passo suficiente para continuar. A escuta espiritual não retorna como espetáculo. Ela retorna como clareza serena, como confiança restaurada, como capacidade de permanecer sem se destruir por dentro. Deus fala onde há segurança. E a segurança nasce quando você descobre que não precisa ouvir para ser cuidado, que não precisa entender para ser guiado, que não precisa sentir para ser amado. Deus está mais perto do que você consegue ouvir,
porque ele não depende da sua percepção para estar presente. Ele caminha com você no silêncio, na dúvida, no cansaço e na espera. E essa presença silenciosa, fiel e constante é a base de uma fé que não se perde quando as sensações falham. Se houver novos silêncios, eles não significarão abandono, significarão processo. Se houver novas dúvidas, elas não significarão distância, significarão crescimento. Deus continuará ali, guiando, sustentando, cuidando. Mesmo quando você não conseguir ouvir sua voz,